Bom dia, irmãos. Faz um tempo que eu estou devendo fazer um vídeo. E hoje eu vou fazer um vídeo porque a tradução da Nova Almeida Atualizada, né? Ela está de acordo com a Bíblia das Testemunhas de Jeová e a Bíblia Católica, né? Então, para não deixar esse vídeo longo, eu já vou direto ao ponto. Se fosse usar todos os versos que a Bíblia de Testemunho de Jeová retira, e aqui na Almeida Atualizada está com colchetes, dizendo que esses versos que estão com colchete não estão no original. Então ele mantém, mas coloca uma dúvida, né? Uma interrogação. Né? Está aqui, mas não deveria estar. Né? Então vamos lá. Então o primeiro verso que nós vamos ver é o verso de Mateus 17, 21. Mateus 17, 21. O que diz lá em Mateus 17, 21? Ó. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração. Aqui, ó, vocês estão vendo que está com colchete. Então isso aqui quer dizer que não está nos textos mais antigos, né? Então ele está aqui, mas colocaram o colchete. Entendeu? Então era para ser retirado, mas eles não têm coragem de fazer isso. Mas as testemunhas de Jeová retiram esse verso. Então isso quer dizer que esse verso foi retirado aqui e foi retirado na Bíblia Católica. Entendeu? Deixa eu tapar isso aqui. Então é só para vocês verem que o objetivo é isso. É uma Bíblia ecumênica. Mas vamos lá. Vamos correr. Próximo verso é 23:14. Mateus 23:14. Ó. Ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, porque devoram a casa da viúva, fazer longas orações. Por isso vocês sofrerão um juízo muito mais severo. Aqui também tem colchetes. Então isso quer dizer que esse verso não está nos textos mais antigos, né? Ou melhores textos. Porque é os textos que ele está sendo utilizado. Se for na Bíblia Testemunho de Jeová, esse verso ele não se encontra. E nem na Bíblia Católica. Né? Agora o próximo. Marcos 7,16. Marcos 7,16. Marcos 7,16. Se alguém tem ouvidos para ouvir, e ouça. Então esse verso, ele diz, está em Apocalipse, né? Se repete muito em Apocalipse ou quando é dito alguma profecia. Também esse verso não está na Testemunho de Jeová e nem na Bíblia Católica, dizendo que esse verso ele está em harmonia com essas traduções. Entendeu? Agora vamos lá. Marcos 9, 44, 46. Esse verso, ele diz que onde o verme lhes morre, o verme, nem o fogo se apaga, né? 44 e 46. Aqui vocês podem ver que tem colchetes nos dois. Então isso quer dizer que na Bíblia Testemunho de Jeová
esse verso não se encontra e nem da Bíblia Católica. Então aqui essa Bíblia está em harmonia com essas duas tradições. Mas vamos para a próxima. Marcos 11, 26. Marcos 11, 26. Marcos 11, 26 aqui diz: mas se vocês não perdoardes, também o vosso Pai de vocês que está nos céus não perdoarás as ofensas de vocês. Então esse verso ele foi retirado, igual essas duas, entendeu? Marcos 15, 28. Marcos 15, 28. Aqui. E cumpriu-se as escrituras que diz: com malfeitores foi contado. Esse verso também foi retirado na Testemunha de Jeová e na Bíblia Católica. Marcos 17, 36. Lucas 17, 36. Lucas 17, 36. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado, com colchetes. Retirado aqui e retirado aqui. Agora o último verso é Atos, fora dos evangelhos, né? Vou ler só mais um aqui, fora dos evangelhos. 8:36, 8:37. Aqui, ó. É nisso, se você crê que todo o coração, então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então esse verso, no texto adotado pela atualizada, esse verso não se encontra. E está de acordo com a Bíblia do Testemunho de Jeová e a Bíblia Católica. Agora, por que eu fiz isso, irmãos? É para dizer que essa Bíblia, NAA, é uma Bíblia ecumênica. Entendeu? É uma Bíblia ecumênica. A Sociedade Bíblica Brasileira, que produz essa Bíblia e uma outra Bíblia pior, é um vídeo que eu vou fazer posteriormente com as piores traduções, está de mão dadas com Roma, né? E ela fez essa Bíblia. Na realidade, isso aqui é uma que, ao meu ver, ela jamais deveria utilizar o nome Almeida, né? Para mim, jamais poderia usar esse nome Almeida, porque Almeida jamais utilizou essa tradução. Agora, por que eu estou fazendo esse vídeo, irmãos? Eu não tenho nada contra. Cada um escolhe a tradução, a Bíblia que quiser. Mas a partir do momento que a igreja que eu frequento vai, agora, o próximo final de semana, vai lançar a Bíblia de comemoração de 100 anos e vai utilizar essa tradução, né? E essa tradução é uma tradução ecumênica. É uma tradução ecumênica. Isso quer dizer que é uma tradução do texto crítico com as piores traduções. Uma tradução que rebaixa a natureza de Cristo. Entendeu? Então, por que rebaixa? Porque ela utiliza a Testemunha de Jeová, que rebaixa a natureza de Cristo, e utiliza essa mesma versão. Porque o sonho de Roma, da Igreja Católica, era colocar a sua tradução, sua Bíblia, na mão dos protestantes. Só que ela não conseguiu através de fogo, de destruição, então ela mudou uma tradução. E ela conseguiu, né? Hoje ela colocou a Sociedade Bíblica Brasileira uma tradução ecumênica, né? Então, o conselho que eu dou para os meus irmãos, né? Se você já comprou, tranquilo, utilize os comentários, né? Que vai falar da história da igreja, da nossa igreja. Mas se você for usar o texto
por exemplo, para falar, para estudar com as testemunhas de Jeová, você vai apanhar. Porque vocês estão usando o mesmo texto dela, né? Eu fiz um vídeo aqui com as melhores traduções, né? Em português, só que infelizmente não foi utilizado. E agora deixaram, né? Deram essa bomba para o povo, né? Para o povo de Deus, né? Para a igreja, para comemorar os 100 anos da igreja. Nossa, que presentão. Agora, por que isso, irmãos? Infelizmente, eu observei no início, quando os pastores, ministros compraram, quando a igreja adventista lançou a Bíblia de Estudo Andrews. E a Bíblia de Estudo Andrews, ela utiliza essa tradução. Eu ia comprar essa Bíblia, só que pela tradução eu não comprei. Eu não comprei porque, para mim, muito mais importante do comentário bíblico é a tradução, é o texto que está usado. Não é o comentário. Então, por conta de pastores comprar essa Bíblia, colocaram na cabeça que era uma boa tradução, quando na realidade é péssima. Onde é que eu provei? Se vocês desconfiar, acho que eu estou falando demais, então pesquise por vocês mesmos. Vocês vão ter a Bíblia, pesquise com a tradução Novo Mundo e a Bíblia Católica. Então, irmão, é isso. Fique com Deus esse vídeo para não ficar muito longo, né? Fique com Deus, estude a palavra de Deus e entenda. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho. Então, apesar, ao meu ver, de uma péssima tradução, ela ainda tem com colchetes. Então, para mim, Bíblia não pode ter colchetes. Não pode ser mudado. Bíblia não pode ser mudado. Não pode ter texto retirado. Não pode ter colchetes. Não pode ser texto incompleto. Se eu fosse mostrar aqui todos os versos que meter a mão, entendeu? Eu ia levar o dia todo fazendo vídeo. Aqui eu só peguei só os textos retirados. Só os textos retirados. E só nos evangelhos. Se eu fosse mostrar no Novo Testamento todo, seria muito. Então, irmãos, olhem o vosso coração, né? Já vou repetir, eu não tenho nada contra, cada um escolhe. Só que tem que ser sincero. Eu tenho que ser sincero. Então, já que a cúpula da igreja, eu quero acreditar que é por ignorância, que não conhece isso, né? Não faz, então eu preciso fazer. Eu preciso alertar a igreja, deveria ter feito isso aqui mais antes, né? Mas está aí. Então fico com Deus. Então, se quiserem indicações de boas Bíblias, por exemplo, no escolher a Bíblia Andrews, por causa do comentário da irmão, dos teólogos. Pô, lançou a Bíblia, é a Bíblia King James com o comentário da irmã White. O que é melhor? O comentário da irmã White com um texto que, ao meu ver, é o sexto melhor texto em língua portuguesa, com uma melhor tradução, do que uma Bíblia com comentário de teólogos adventistas. Aliás, isso daqui eu vou fazer um outro vídeo só falando só desses comentários dessa Bíblia Andrews. Então, irmãos, não compre o gato por lebre. Se você não comprou, você está ciente da bomba que você vai ter em mãos, tá bom? Fique com Deus e tenham todos um bom dia.